Pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula, continuação dos nossos conteúdos, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre a validação do nicho. Ontem, na nossa aula, quando nós iniciamos a questão da revisão dos nichos, eu trouxe para vocês lá os 20 nichos, a revisão, depois mostrei a vocês um pouco mais de 70 nichos que você pode atuar. Essa sua atuação em nichos, tá certo? Ela pode ser positiva e ela pode ser negativa. Eu mostrei a vocês uma forma que existe para você localizar produtos dentro daqueles nichos, que é você utilizar os sites de PLR. Aí você precisa fazer o quê? PLR Course e faz a pesquisa no Google. Você sempre vai utilizar as expressões em inglês, no caso, PLR Course, mais o nicho. E no exemplo de ontem eu coloquei Baby Diet, que seria alimentação para crianças, alimentação para bebês. Quando você tem uma lista muito grande de nichos, como foi a de ontem, e você pode até não ter uma definição própria de nicho, tá certo? Você pode até não ter uma definição própria de nicho ainda, você precisa validar. Até mesmo o nicho que você já tem escolhido, você vai precisar fazer o processo de validação. Esse processo de validação, eu vou trazer hoje especial para vocês, o corte de um livro que eu escrevi, tá certo? No livro, eu ensino as pessoas a fazer a validação do nicho para YouTube, para canal de YouTube. Esse processo de validação para canal de YouTube é o mesmo processo de validação que você vai utilizar para produção e validação de conteúdo em qualquer outro tipo de mercado ou qualquer outro tipo de nicho. Isso aqui é uma regra básica que você consegue adaptá-la, usá-la para qualquer um dos tipos de nicho. A gente precisa validar o nicho que nós vamos utilizar, não ficar somente preso no nicho que nós estamos utilizando. Então, por exemplo, quando você fez ou faz a sua pesquisa de mercado, o ideal é que você crie um processo de observação com esse intervalo de dias aqui. Um processo de observação de 7 dias, 30, 60, 120 e 365, que é o prazo de um ano. Esse processo de observação do comportamento do mercado vai dizer para você se esse nicho dentro do digital, ele é um nicho válido ou não. O processo de validação começa por uma simples pesquisa que você faz, e essa pesquisa ela pode ser, como pegando um exemplo para ficar um pouco mais congruente, o curso de inglês online, tá certo? A gente teve aqui o exemplo da nossa aula e a gente vai fazer o quê? Nós vamos observar o volume, tá certo? Bom dia, Velton. Seja bem-vindo. Nós vamos observar o volume de pesquisas, tá certo? Está aqui destacado para vocês, ó. O volume de pesquisa sempre nos últimos 7 dias. É a primeira coisa que deve ser observada. A segunda coisa que você vai observar é a distinção do restante do tempo. Do 30, do 60, do 90, do 180 e do 365 dias. Existem ferramentas que, no caso, por exemplo, é o YouTube, a gente consegue ainda fazer um levantamento de 540 dias. Mas isso aqui, eu vou deixar bem específico aqui, é só para YouTube, tá certo? E existe uma ferramenta dentro do YouTube que ela consegue captar o comportamento de mercado em até 540 dias. Tá? A letrinha D aqui para vocês. Então, você vai fazer uma avaliação do seu mercado, do seu nicho de mercado. Você precisa fazer uma avaliação e observar o comportamento do usuário, principalmente nos últimos 7 dias, tá certo? E você precisa também fazer essa avaliação de mercado. Melhorou a visualização para vocês, pessoal? Ok. Aí você precisa fazer essa avaliação de mercado dentro desse intervalo de tempo.
Porque a partir desse intervalo de tempo, você sabe se aqueles nichos da aula passada, eles realmente refletem, tá certo? Se eles realmente refletem um sinal de crescente ou decrescente. E se esse nicho realmente tem pessoas demandando algum tipo de produto. Geralmente, nós recomendamos você investir em um nicho, tá certo? Que tem a partir de 5.000 buscas mensais. Quanto maior o volume, maior é a tendência desse nicho ser um nicho que tenha dinheiro. Quanto menor é o volume de buscas, dentro desse intervalo, mínimo 7 dias e o máximo 365, quando você vê que esse número é estabilizado ou ele é decrescente, então você vai entender, depois que a gente for aqui para o prático das ferramentas, você vai entender que isso daqui vai dizer que você pode ir ou não para aquele nicho. Se o número é decrescente ou estabilizado, é um nicho que tem uma tendência de ter pouco dinheiro no mercado. Se o nicho ele é crescente, existe um volume crescente, você tem uma grande tendência de fazer vendas, e você vai fazer vendas como? Pelo que a gente chama de esteira de produtos. Você conhece a esteira de produtos? Vocês já sabem o que é esteira de produtos? Cíntia, os demais colegas aqui, o sinal de legal de sim, ou o contrário, se você disser que não sabe o que é, se você não sabe ainda o que é esteira de produto. Pronto. A esteira de produto, para quem ainda não sabe, não conhece esse termo, é quando eu tenho um produto principal ou o produto locomotiva, é o meu primeiro produto, e eu tenho produtos seguintes que vêm após ele, que geralmente tem uma conexão com esse produto. Aí nós chamamos de esteira. Vou te dar um exemplo, é o mais próximo que a gente tem. Por exemplo, você tem, assim como eu e vocês aí, tem aí um telefone, um smartphone. Quando você tem um exemplo de smartphone, o que poderia ser aqui, vou pegar a linha A16. Aí, se você pega a linha A16, aí você vai ter uma variação de telefones da linha A. Você tem o A16, o A06, e você tem o A alguma outra coisa aí, que vai sempre terminar com 6. Aí você tem, por exemplo, uma esteira de produtos do Premium, que é a linha S. Você tem aqui o S, por exemplo, o atual, o S26, o S26 Plus, você tem o S26 Edge e você tem o S26 Ultra. Então, isso nós chamamos de quê? Esteira de produto, tá certo? Isso aqui é o que nós chamamos de esteira de produto. Marcelo, teu microfone está ligado. Ah, desculpa. Aí, quando você tem aqui a esteira de produtos, pessoal, tá certo? É nela que você consegue, tá bom? É através dela que você consegue fazer vendas recorrentes e fidelização do cliente. Uma segunda coisa que vocês precisam pegar a noção, além da esteira de produto, porque a esteira vai se organizar com o produto de entrada, que muitas vezes o produto de entrada vai ser chamado de locomotiva, produto locomotiva, ou vai ser o CMV, que a gente vai chamar de mínimo viável comum, produto mínimo viável comum, é o produto de entrada e também ele pode ser o produto locomotiva. Professor, peraí, é muito conceito, vamos com mais calma um pouquinho. Quando eu estou no digital, eu posso começar com um produto barato, chamado de mínimo viável comum, tá certo? Aí, quando a galera é da administração, eles vão ter outros termos muito parecidos. Um produto mínimo viável comum, geralmente é um e-book. Aqueles e-books que a gente compra de R$ 7,00, R$ 19,00, R$ 37,00, às vezes até de R$ 47,00. Então, isso aqui é o produto mínimo viável comum. Você vai saber se dá para você entrar no digital e se você vai conseguir entender o mercado
dentro do seu nicho, você começa com um e-book, tá certo? Esse é o produto mínimo viável comum. Os colegas que são da alimentação, eles podem ter um produto mínimo viável comum. Por exemplo, a canja, a sopa, o pratinho, o Alessandro, que trabalha com a parte da panificação, vamos dizer que o pão carioquinha, ou o salgado de forno, recheado de frango. Então, esse é o produto inicial que ele está fazendo. E ele pode ter uma esteira, que são os produtos seguintes. O carioquinha é o que ele vende. Ele testou, viu que as pessoas estão comprando. Então, ele acrescenta, depois do carioquinha, o pão doce. Aí, depois, ele acrescenta o pão de coco. Agora, ele tem carioquinha, pão doce, pão de coco, e ele vai ter agora também o pão recheado. Depois do pão recheado, ele acrescenta o bolo. Porque isso aí a gente chama de mínimo, a gente chama de esteira de produtos. Porque quem compra o carioquinha pode ser que queira comprar a metade de um bolo, ou levar um bolo todo. Quem compra o carioquinha, às vezes quer levar o pão de coco, ou o pão doce. Quem compra um e-book inicial, que é o mínimo viável comum, também compra um curso. A pessoa evolui na esteira, no processo de compra. Então, quem comprou um e-book, compra um curso. Quem compra um curso, compra uma mentoria. Quem compra uma mentoria, compra um acompanhamento. Quem compra um acompanhamento, compra um evento ao vivo. Quem compra um evento ao vivo, compra um evento exclusivo online. Quem compra um evento exclusivo online, ele consegue comprar também um atendimento privado. E por aí se vai, tá certo? Então, assim, vocês vão ter essa noção agora de esteira de produtos. E o mínimo viável comum é o e-book, é o seu primeiro produto mais barato e mais simples de ser produzido, tanto no físico quanto no digital. Aí você vai também observar que, em alguns casos, o produto de entrada, que é o mínimo viável comum, ele se torna a sua grande locomotiva. O que é a locomotiva em termos de produto? É quem puxa o restante da esteira. A locomotiva, lá na ideia do trem, ela puxa todos os carros, né? Todos os carros que vêm após a locomotiva, que não tem por si só como se mover. Quem puxa é a locomotiva. E na ideia de produto, de negócios, funciona assim. Às vezes, o teu produto principal, que foi um produto inicial de entrada, ele se torna a tua grande locomotiva. É ele que faz a tua esteira funcionar, com que as pessoas comecem a comprar os produtos seguintes, tá bom? Existem casos de produtores no digital que eles começaram com um produto já caro, não foi um produto de entrada barato, já entraram com um produto caro, e esse produto se tornou a sua grande locomotiva. Eu conheço uma mentoria, ela é um curso online, na verdade, é uma comunidade, eles começaram cobrando R$ 797 há 5 anos atrás. Então, ou seja, há 5 anos atrás no digital, perdão, 5 anos não, há 8 anos. Então, assim, há 8 anos atrás, R$ 797 em um curso já era um valor muito alto. Então, a pessoa começou dando largada em um produto caro. Não começou com um produto barato. E o que foi que fez? Esse produto caro, ele só fez aprimorar e se tornou uma locomotiva de uma esteira de produtos que ele lançou. Então, só a tópico para você se situar nessa esteira, depois eu vou mostrar ela para vocês. Essa esteira de produtos começou com 797. Hoje, esse mesmo produto que era 797, hoje ele custa 1.997, tá certo? R$ 1.997. E você tem uma esteira. Eles têm um e-book, tá certo? Depois do curso, você pode comprar um e-book, que é um e-book de 500 páginas, que custa R$ 297 reais. Aí você se questiona, poxa vida, eu já paguei num curso praticamente R$ 2.000, e agora tem um e-book, e esse e-book custa R$ 200 reais. Isso aqui é uma esteira. Nem sempre quem compra o curso compra o e-book, mas a galera compra o evento ao vivo.
Aí o evento ao vivo tem uma diferença de preço. O preço do evento ao vivo começa com 997 e vai até quase 10 mil reais, dependendo do lugar onde a pessoa vai sentar. Aí depois tem uma mentoria. Sabe quanto é essa mentoria? Que quem compra o curso, se vai para o evento ao vivo e quer comprar a mentoria custa 28 mil reais. Então, assim, é uma escada de evolução. Quando você se torna um produtor digital, você tem que ter uma sequência de produtos. Produtores digitais, eles não sobrevivem somente do primeiro produto. Eles precisam ter uma gama de produtos. Um grande exemplo para a gama de produtos é você entrar no supermercado. Imagina se o supermercado iria sobreviver somente vendendo arroz. Você acha que num supermercado sobreviveria somente vendendo arroz, sim ou não? Responde aí. Correto? Não sobrevive, ele não consegue sobreviver porque ele não tem uma esteira de produtos. A partir do momento que ele tem uma esteira de produtos, aí ele tem formas de se trabalhar, ele tem de onde tirar lucros diferentes, aonde às vezes um produto dá prejuízo, o outro gera lucro, tá certo? Então, assim, isso é a esteira de produto. E você já precisa pensar, eu incentivo a todos os meus alunos a se tornarem produtores digitais, e você pode ser produtor mostrando a cara, ou você pode ser um produtor que não aparece, tá certo? Você pode ser um produtor que não aparece, onde você tem produtos. Então, assim, a gente tem muitas pessoas que são chamados top players, que eles não têm canal no YouTube, não têm perfil no Instagram aberto, e são pessoas que batem altos valores de vendas. Depois é só você assistir os podcasts dessas empresas, como QIFI, Hotmart e outras, e você vai ver que os caras, muitos deles, não têm perfil, eles não usam audiência, porque eles sabem estratégias tão avançadas que eles preferem ficar no off, sem aparecer. Pode falar, Cíntia? Cíntia, pode falar. Eu vi que você levantou a mão. Irineuda, pode falar. Acho que houve algum probleminha ali no microfone da Cíntia. Irineuda, pode falar. Só um contraponto com relação à esteira de produtos, que a gente precisa ter cuidado com o que a gente vai fazer a esteira de produtos, né? Por exemplo, você não pode vender produtos religiosos e ter um sexy shop, por exemplo. A gente tem que ter uma coerência, né, entre os produtos que a gente vai vender. Exato. Muito interessante, assim, essa questão do produto sempre tem que ter coerência. E foi bem colocado, uma loja de artigos religiosos e do lado um sex shop, tá certo? Realmente fica complicado. Então, a sua esteira de produto, ela tem que realmente ser coerente. Essa que eu dei o exemplo, que as pessoas chegam a investir até os 28 mil, é muito interessante, porque se torna um desafio com base de tudo que você já aprendeu lá no começo, tá certo? Aí, alguma dúvida, pessoal? Acho que a Cíntia volta já para entrar. Alguma dúvida ou pergunta? Beleza. Aí é o seguinte, você tem que fazer a avaliação e o seu norte vai ser as 5 mil buscas mensais. Você vai ver ferramentas, tá certo? E através dessas ferramentas você vai se nortear se elas têm 5 mil buscas mensais. Por quê? Porque existe, isso aqui não é dado científico não, mas é quando a gente observa que a partir de 5 mil buscas mensais, e se elas crescem, então ali é um nicho emergente, é um nicho que vai se solidificar, e você vai ter como vender outros produtos, você vai ter como sequenciar a venda desses produtos. Pronto, a Cíntia voltou. Consegue falar agora, Cíntia? Deixa eu ver, vocês estão me ouvindo? Pronto, estamos te ouvindo, pode falar. Pronto. Eu estava pensando aqui, talvez o produto inicial não precise ser nem algo que seja pago. Vamos supor, você é uma pessoa que está iniciando, que você quer começar ali no mercado, seja qualquer um, e você quer ser visto, né, para ser uma pessoa de renome,
Eu acho que você pode começar também assim, entregando algo gratuito, vamos supor, dando dicas de vídeos no Instagram, até gerar uma audiência, e ali depois você pode chamar esse pessoal para fazer, tipo, uma aula online, né? Mostrando ali como que se prepara alguma coisa, como que faz algo, e ali você, no final, você faz uma oferta, né, de um produto. E aí, com isso, você vai começando a montar a sua lista de produtos, a sua esteira, né? Para você começar a Exato, ter uma credibilidade com as pessoas. isso. Cíntia, tu já estudou algum modelo de lançamento? Eu já estudei na mentoria que eu fiz e só no YouTube também, já assisti várias aulas de Pronto, tu lançamento. acabou de resumir o lançamento semente. Ou uma maneira também, pessoal, que vocês podem fazer a sua esteira inicial, o seu MI, o seu produto mínimo viável, pode ser com a entrada gratuita, tá certo? O que é que está acontecendo hoje no digital? Eu volto já aqui para esse tema, pegar essa fala aqui da Cíntia. Você pode sim começar com um produto digital, até a Cíntia agora ela acabou de resumir a estratégia de lançamento chamada estratégia lançamento semente. Você começa com um conteúdo gratuito, do gratuito você chama para um aulão, de um aulão você faz o que a gente chama de pitch, tá certo? Vocês conhecem esse termo pitch? Deixa eu digitar bem aqui na tela. Eu já ia dizer, a cantora, Ó, estão vendo aqui a palavra bem direitinha, está aparecendo para vocês? Pitch. Pronto, está aqui, ó. Pronto, ó, vou apagar aqui para depois não confundir. Ó, quando você vai fazer lançamento, que eu vou explicar, tem uma aula aqui que eu vou explicar, mas eu vou resumir, porque a Cíntia, ela acabou resumindo, trazendo um lançamento, um modelo de lançamento. Quando você vai para o digital, e você vai ser a autoridade, você vai ser a pessoa que vai aparecer, a cara do produto, né? Então, quando você vai ser a cara do produto, o que é que acontece? Você precisa fazer uma estratégia de lançamento. E a estratégia de lançamento, a mais conhecida é lançamento semente. O lançamento semente, você vai publicar conteúdos gratuitos, conteúdos de valor, ensinando ou falando bem de determinados benefícios de uma profissão ou de algo que você pode fazer. Depois que você ganha uma certa audiência orgânica, sem gastar com tráfego pago, você convida as pessoas para uma live, um aulão. E dentro desse aulão, quando as pessoas chegarem, você vai fazer o máximo para conseguir cadastrar pessoas. Quando elas estiverem dentro do aulão, o que é que você vai fazer? Você vai dar todo o conteúdo denso, vai dar um conteúdo de qualidade e você vai dar uma quebra no conteúdo com provas sociais, ou a gente chama também de provas que são pessoais, mas a gente tem outro termo técnico. Você vai conseguir provar que aquilo que tudo você ensinou funciona. Você pode trazer provas com outras pessoas falando que aprenderam o método e aquilo funciona, ou você pode utilizar provas pessoais que você tenha. E quando você terminar as provas, você vai entrar no pitch, tá certo? O pitch é um processo de vendas onde você vai começar a convencer a pessoa a ela comprar esse produto. Você vai utilizar estratégias de persuasão, gatilhos mentais, orquestrados, tá certo? Não é só usar, saber que existe gatilhos mentais e começar a falar frases aleatórias. Você vai orquestrar através do modelo pitch. Tá aí uma coisa para vocês pesquisarem. Quem quiser ser um bom vendedor, pesquisa o modelo pitch, tá certo? Aí esse modelo pitch é onde você terminou de mostrar as provas, você começa a fazer o pitch de vendas. A gente chama assim, é o pitch de vendas. E nesse pitch de vendas você vai começar a encantar a pessoa para ela comprar o seu produto, tá ok? E aí você coloca o link, a gente chama de lançamento semente, tá bom? É a estratégia bastante difundida pelo Érico Rocha. Voltando para cá, para me saber se o meu nicho tem ou não resultado, tem ou não vantagens, eu preciso me nortear com pelo menos 5.000 buscas mensais. Isso aqui, essas 5.000 buscas mensais, eu vou me nortear para me poder ter noção também se isso vai servir para me criar um canal no YouTube.
Então, se você vai criar um canal no YouTube, ou se você vai ser só um produtor por trás dos bastidores, onde você não aparece, você se norteia. Se tem 5.000 buscas e você observa esses dados aqui, ó, 7 dias, 180 e 365, e as 5.000 buscas crescem, vale a pena. Se elas são estabilizadas ou decrescem, pula fora, tá certo? Não adianta investir naquele nicho. Você precisa sempre selecionar as palavras-chave do teu nicho. Você tem que entender que o teu nicho ele tem palavras-chave. E é por causa dessas palavras-chave que as pessoas utilizam ela nas pesquisas. Então, por exemplo, a palavra-chave que eu estou utilizando aqui é a mesma do nicho. Curso de inglês online. É a que eu vou utilizar como palavra-chave. Todo produto, tá certo? Todo produto e todo nicho que ele é escalável, ele tem palavras-chave principais e tem as palavras-chave relacionadas. E você precisa fazer uma seleção dessas palavras. Vou mostrar já na prática para vocês como é que você descobre essas palavras. Você precisa fazer uma anotação. Você pode pegar aí um caderno, uma folha, tá certo? Você faz isso aqui, ó. Você anota as palavras-chave principais e as relacionadas. E toda vez que você for fazer o levantamento de pesquisa, você sempre vai ver a palavra-chave principal, a palavra-chave raiz, nas demais pesquisas. E você vai conseguir, se você dedicar tempo, tá certo? Não adianta você fazer um levantamento de palavras-chave e planilhamento de palavras-chave se você não dedicar tempo. Você precisa dedicar tempo para ler, porque a partir do momento que você lê as palavras-chave, você vai identificar o que é que as pessoas estão pesquisando, pensando, necessitando, clamando pelo produto ou um serviço dentro do nicho. E nas palavras-chave, a gente vai encontrar muito também as palavras-chave de cauda longa. Cauda longa, geralmente, são frases com 4, 5, 6 palavras, e essas frases podem ser que elas tenham baixo volume de pesquisa, mas elas podem ser utilizadas para revelar um micronicho ou um subnicho, que a gente vai chamar de micronicho e subnicho pote de ouro. Então, você precisa selecionar elas e você vai ter que fazer o quê? Agrupa em uma planilha. Você faz o agrupamento delas em uma planilha, como você fez também no exercício que você estava me mandando, a listagem dos canais e a identificação das lacunas. Você precisa colocar essas palavras agrupadas em uma planilha, tá certo? Nós temos, essa aqui que chega a parte mais interessante para vocês, as ferramentas que vão facilitar esse trabalho, porque eu disse que você tem que fazer uma observação de 7 dias até 365 dias. Nós temos ferramentas que são utilizadas. Elas são o Google, o YouTube, o Ubersuggest, tá certo? O Google Trends e entre outras. Essas ferramentas, elas são usadas no trabalho da pesquisa, na validação e na expansão das ideias. Essas ferramentas aqui, ó, que você já tem costume de utilizá-las, Google Trends, Ubersuggest, YouTube, pode ser que você esteja usando elas de forma errada. Você não conseguiu compreender o poder que essas ferramentas têm para validação do teu conteúdo e validação do nicho. Eu vou usar, no exemplo agora, dentro dessas ferramentas, essa palavra-chave aqui, ó, curso de inglês. Vou dar um botão direito aqui, vou copiar e vou usar ela exatamente. O que é que você vai fazer? Professor Raimundo, eu gostei da listagem lá dos 76 nichos. Ao invés de você colocar curso de inglês online, que é um nicho, você coloca um daqueles seus 76 nichos que eu passei para você e aí você vai fazer a validação deles. Como é que eu faço a validação? Vou trocar de tela, mas a validação
Deixa eu descer um pouquinho mais aqui, ó. A validação vai começar por essa ferramenta aqui, ó. Uber Suggest, que vocês estão vendo um print, tá certo? Todos estão vendo aqui o print? Pronto, só um instantinho que eu vou trocar aqui de janela, pessoal. Agora vocês estão vendo aqui o Google, não é isso? Todos estão vendo a janela do Google? Beleza. Essa janela do Google aqui, que é a nossa famosa janela, tá certo? Ela tem uma ferramenta oculta chamada Suggest. A ferramenta Suggest, ela inicia quando você começa a pesquisa. Então, se você observar aqui, ele tem, tá certo? Ele tem uma sequência de pesquisas anteriores, que é uma memória, e se você começar a digitar alguma coisa, não interfere se você está digitando de forma gramaticalmente correta, ortograficamente correta, perdão, e não interfere também se você está digitando com letras maiúsculas. Eu vou colocar a pesquisa que eu disse a vocês. Curso de inglês online. E ele me mostra aqui uma lista. Isso daqui chama-se Google Suggest. Essa sugestão está baseada no que as pessoas estão pesquisando com maior incidência. Tá certo? Você pode aí fazer um print, ou você pode, não dá tempo anotar, mas aí você pode fazer um print, ou com outro celular fazer uma foto, e você vai entender que isso daqui é o teu mapa para você começar os seus conteúdos. Então, por exemplo, eu estou lá no curso de inglês, eu vou montar um curso de inglês e vou começar com vídeos no YouTube. Ou eu quero montar os capítulos de um livro. Como é que eu posso verificar se esses conteúdos aqui valem a pena para os capítulos de um livro? Então, por exemplo, se eu fosse professor de inglês e eu quero escrever um livro, então eu começaria aqui, ó, inglês, curso de inglês online para criança. Em cima dessa frase, eu consigo montar um conteúdo pensando em crianças. Curso de inglês para crianças. Eu consigo montar também, ó, curso de inglês online para iniciantes. Isso daqui tanto é uma sugestão do Google, por causa das pesquisas com altíssimo volume, quanto também é uma sugestão para quê? Para que eu consiga mapear se aquilo ali é um produto válido ou não. Então, se eu fosse lançar um curso de inglês online para iniciantes, tem gente pesquisando. Mas eu preciso ter noção que tem mais pesquisas em cima da palavra grátis. Aí olha aqui uma cauda longa. Cauda longa é quando tem mais palavras, que eu expliquei na teoria agora. Curso de inglês online grátis com certificado reconhecido pelo MEC. Se você for escrever um artigo e publicar em um site, o Google, e você colocar desse jeitinho aqui, o seu artigo, ou se você retirar alguma palavra aqui, por exemplo, tira o online e coloca curso de inglês grátis com certificado reconhecido pelo MEC, o teu artigo ele vai aparecer na primeira página do Google. Ele vai começar a ranquear e o Google vai começar a te mostrar de forma orgânica. Quando você produz conteúdos para o YouTube, para a produção de e-books ou para a produção de artigos, você olha isso daqui. Vou produzir um produto? Verifica
Verifica isso daqui, ó. Isso aqui é o Google Suggest. Fiz a pesquisa. Preciso aprofundar essa pesquisa. Sem sair da tela. Como é que eu consigo aprofundar a pesquisa? Vou dar um espaço. Aí começa o trabalho de formiguinha. Vocês conseguem perceber, depois do espaço, que houve uma mudança nos resultados? Vocês perceberam a mudança? Sim ou não? Depois que eu dei o espaço, agora eu vou brincar de alfabeto. Eu vou fazer o quê? Vou colocar a letra A e eu vou ver o que é que aparece. Aí ele vai me dar conteúdos que estão relacionados ao curso de inglês online A. Aí ele vai acrescentar aqui, ao vivo, aulas ao vivo, aulas gravadas, avançado, adolescente, adulto, acessível, app, avaliação e americano. A palavra-chave principal é curso de inglês online. É um termo com 3 palavras e a gente vai chamar isso de palavra-chave. Dei um espaço, coloquei a letra A, e ele agora está me dando as opções de completar o conteúdo. Ele está me dando conteúdo. Então, você vai dizer assim, eita, professor, então eu vou escrever o meu livro, eu vou escrever sobre o meu nicho, e eu vou dar um espaço e colocar a letra A, e você vê os capítulos. Esse aqui é o mesmo segredo, pessoal, de você também colocar o seu conteúdo no YouTube, a sua produção de vídeo. Então, as pessoas estão pesquisando aqui. Isso aqui é o que ajuda as pessoas a crescer seus conteúdos dentro das redes sociais, principalmente dentro do YouTube. Como também isso aqui é um mapa para você escrever capítulos do seu livro, artigos para o seu blog, tá certo? Ou para o seu site, como também os capítulos do seu curso online. Você tira todinho daqui. Se você tem domínio do assunto e não sabe como criar um sumário, como organizar um sumário, você vai organizar a partir daqui. Você vai saber o que é que as pessoas estão pesquisando. Aí você faz o quê? Anota. Ou coloca numa planilha, ou você vai lá, pega um caderno, uma folha e aí faz o rascunho. Anota sempre as palavras que são derivadas. Vou apagar a letra A e vamos para a nova mágica, B. Perceberam agora a mudança? Você está vendo aqui, ó, que muda. Ó. Eu saí curso de inglês online, agora barato, bom, Britney Council, Babel, Básico, Brasas, Berlitz, Billway e Black Friday. Tudo que tem com a letra B. Então, assim, se você vai escrever um curso de inglês, aí agora você está entendendo que os seus conteúdos você pode mesclar, unir esses conteúdos. Você pode unir o conteúdo que tem com a letra A, com a letra B, com a letra C. Olha aí com a letra C, o que as pessoas estão pesquisando com certificado? Mas tem uma coisinha interessante aqui, ó. Conversação. A conversação, curso de inglês online, conversação. Tem gente que tem interesse em um curso que já foque na conversação. Vou tirar a letra C e vamos para a letra D. Olha aqui como é que as pessoas estão pesquisando. Ó. Curso de inglês Drive. Você sabe que tipo de pesquisa é essa? Essa daqui, ó. Isso aqui é uma curiosidade, ó. Curso de inglês Drive. Quem está pesquisando isso aqui está procurando o quê? Vocês sabem? Responde aí nos comentários para me ver. Ou então aqui, ó, curso de inglês download. Isso aqui é a galera que está pirateando, está querendo piratinha, né? Não é possível pagar ou não quer pagar. Então, isso aqui geralmente a gente recebe esse alerta de pesquisa com intenção de pirataria. E é também através, para quem trabalha na segurança pública ou quem é dono de produto, geralmente ele coloca o nome do produto dele e a palavra drive,
ou a palavra download, porque já sabe que está muito relacionado à galera que comete pirataria, tá certo? Então aqui você já tem de olho, e eu posso negativar isso aqui. Então é o seguinte, eu posso colocar o nome do meu produto aqui e negativar a palavra drive, download. Quando alguém digitar o meu nome nas pesquisas, eu vou conseguir negativar, eu vou evitar de aparecer. A gente tem meios, tem ferramentas que conseguem fazer ocultar aí a pesquisa relacionada a pirateiro, tá certo? Duolingo, que é um aplicativo. Letra E, foi. Aí é o seguinte, se você for aqui com o alfabeto todinho, você acha. Pulei aqui o alfabeto, letra Z. Você já viu que já mudou tudo, agora ele já está me dando aqui, ó. À medida que você vai trocando as letras, você vai descobrindo também localizações. Aqui ele já está dando Zona Oeste, que seria regiões onde tem um curso de inglês. Isso aqui está muito ligado a São Paulo, Rio de Janeiro. Aqui, ó, tem Porto Alegre, por aí se vai, tá bom? Esse aqui é o Google Suggest. E claro, se você der um Enter, você vai ter aqui resultados patrocinados, que, ou seja, as pessoas pagaram para aparecer. E aqui embaixo nós temos os conteúdos orgânicos, tá bom? O Google, ele se comporta de forma diferente. Antes não tinha essa expressão aqui, resultados patrocinados. Era a pesquisa e aqui embaixo tinha patrocinado, bem pequenininho. Agora eles estão com essa arrumação aqui de deixar resultados patrocinados e embaixo orgânicos, tá certo? Isso aqui são os resultados orgânicos, ou seja, a pessoa não pagou para aparecer na capa do Google. Então você vai descendo, aí você tem aqui, ó, a sequência dos teus conteúdos. Isso aqui é a página 1 do Google, a página 2. Você tem que focar sempre para que o seu conteúdo orgânico e o seu conteúdo pago apareça na primeira página do Google. Porque é difícil as pessoas virem aqui até o final, página 2. Aí a pessoa descer, página 3. É só quando você está fazendo o trabalho de pesquisa, aí que você precisa bisbilhotar com calma isso daqui. Hoje o ChatGPT na versão paga, ele consegue encurtar esse caminho aqui. Você consegue ser mais certeiro no que está pesquisando quando você usa o ChatGPT, tá certo? Vou mostrar uma outra ferramenta que vocês usamos e não nos atentamos. YouTube. Está aqui o nosso bendito YouTube. E o YouTube, ele tem essa ferramenta chamada Ubersuggest. Vou colocar aqui, por exemplo, a mesma pesquisa. Curso de inglês online. O banco de dados do YouTube e do Google são semelhantes, mas não são iguais, tá certo? Então, aqui é o seguinte, é uma mesma base para anúncio, é uma mesma base ali de formato de inserção de pesquisa, são duas redes de intenção, não são redes de atenção, tá certo? Apesar que o YouTube ele é uma rede também de atenção, mas ela é prioritariamente uma rede de intenção. Intenção foi um conceito que eu expliquei na semana passada para vocês, que é quando eu vou lá e digito o que eu quero. Eu digo para a ferramenta o que é que eu estou querendo. Isso é intenção. Diferente do Instagram, do TikTok e do Facebook, que é de atenção. Eles jogam alguma coisa na minha tela, prioritariamente. Geralmente eu vou assistindo o que eles estão mostrando. Então, eles estão chamando minha atenção pelo que eles mostram. Aqui, a minha atenção só é chamada a partir da minha intenção de conteúdo. Eu digitei o curso de inglês online. Você vai observar que o Google Suggest, ele já traz quase as mesmas pesquisas, porém, ele acrescenta mais pesquisas só com esse termo principal, com essa palavra-chave principal. Este termo, tá certo? Ele aqui, que é o termo principal, ele está trazendo outras palavras, não é porque é diferente, porque seja melhor do que o Google. É porque isso aqui existe uma incidência maior
dentro da ferramenta com esses termos. Entendido, pessoal? Então, a maneira como a pessoa pesquisa lá no Google é uma, e a maneira como as pessoas estão pesquisando dentro do YouTube é outra. Então, aqui tem. Por que que a pessoa coloca aqui curso de inglês online, qual o melhor? Porque tem vídeos de influencer fazendo o que nós chamamos de review. A técnica do review. A técnica do review é você falar sobre um produto e comparar com outro, ou analisar apenas um único produto. Então, tem gente que é especialista em canal de fazer análise de cursos, de produtos físicos ou produtos digitais. É o review. Isso aqui no nosso linguajar cearense é o famoso ficar dando pitaco. Tá certo? Está dando pitaco sobre a vida dos outros, sobre a vida dos produtos. Isso aqui é o review. Aí você acha assim, ó, quando tem essa questão de avaliação, conteúdo avaliativo, qual é o melhor? Qual a melhor opção? Então, você encontra aqui. E está aqui o Google Suggest, na versão YouTube Suggest. Funciona também do mesmo jeito. Dou espaço, coloco uma letra e ele muda. Aí você vai ver que são totalmente pesquisas diferentes lá do Google. Aqui eu coloquei a letra A, ele já apareceu isso aqui, ó, ABC Fluente, que não tinha. Online por internet para adultos. Então, aqui ele mudou a pesquisa. Então, quando você digita em inglês online A, já é uma coisa, B é outro. Algumas aqui são parecidas lá do Google. Letra C. Ó, esse daqui não tinha aparecido, ó, eu não me recordo, Cambly. Eu não me recordo de ter visto, eu tinha visto CNA. Letra D. Aula de inglês da gringa. E por último, letra Z. Aí ele já mostra um outro tipo de conteúdo. Então, você vai ver isso daqui. Isso aqui é para você conseguir validar o seu nicho. Você vai validar esse seu nicho, aí você vai dar um Enter. E ele vai mostrar o conteúdo. Aqui ele está mostrando um vídeo patrocinado. E aqui embaixo tem os vídeos relacionados, o conteúdo relacionado à sua pesquisa. Tá certo? Então, aqui você vai ver que tem, sim, conteúdos que você pode estar estudando, tá bom? Isso aqui são vários conteúdos que você pode estar utilizando. Aí você vê aqui o seguinte, ó, você pega, deixa eu antecipar logo isso aqui. Os títulos dos vídeos dos outros podem virar títulos dos seus vídeos de forma adaptada. Então, aqui eu tenho uma playlist. Aí ele tem aqui, ó, inglês para iniciantes, curso completo. Musiquinhas para treinar inglês para iniciantes. Aí você tem aí a ideia, você precisa usar a sua criatividade para adaptar esse título que tem aqui nesse vídeo para o mesmo vídeo que você está gravando. Seu vídeo pode ser 100% igual em termos de conteúdo, mas faça uma adaptação no título, tá certo? Então, você pegou o título do fulano lá, tem 1 milhão de visualizações. Vamos adaptar esse título, acrescente uma palavra, mude a ordem, amplie, porque aí você vai estar colocando um conteúdo que aos poucos a plataforma vai subir você para que você comece a se tornar aí um concorrente, tá certo? Seja um concorrente de conteúdo, como também você pode adaptar para o seu produto digital. Entendido a ferramenta Suggest? Ferramenta de número 3. Vou trazer ela para vocês aqui, ó. Vou carregar ela nessa janela. Opa. Google Trends. Há uns anos atrás, quando o Twitter fazia muito sucesso, que hoje o Twitter se chama X,
Alguém aqui tem conta no X, no antigo Twitter? Eu tenho, ainda uso. Ainda usa? Pronto, acho que só o Hugo. Os demais não têm, assim. O Twitter, ele tinha uma ferramenta chamada Trends Topic. Trends Topic, porque era uma febre das pessoas escrever rapidinho ali dentro do Twitter, tá certo? Era uma febre das pessoas escrever ali bem rapidinho dentro do Twitter. E nós temos aqui o Google Trends. O Google Trends, ele mostra quais são os conteúdos que estão em alta. E também ele mostra por idioma, por país, tá certo? Antes de eu te mostrar como é que usa o Google Trends, que se eu não me engano, eu mostrei ela, acho que foi segunda-feira para vocês. Não mostrei como usa. Aí é o seguinte, o Google Trends está aqui, ó. Ele tem as principais notícias. Aí ele tem aqui algumas orientações de como é que a plataforma funciona, quais são os recursos, tá certo? É o linguajar técnico, mas você sempre vai se focar aqui, ó. Se você é jornalista, tá certo? Se você é jornalista, é da área das informações, tá aqui do lado, ó. Ele vai sempre passando. Você tem a opção em alta. Vou só clicar aqui em alta. Aí, quando ele abre em alta, eu tenho a opção país, o tempo, as categorias, as audiências e a relevância. Isso daqui, se você é jornalista, você abre o Google Trends e vem em alta. Aí você vai escrever aqui, digamos, você vai escrever já um artigo, ou então você vai gravar um vídeo. Você tem um canal do YouTube que fala sobre futebol. Então, Racing versus Botafogo. Você já está vendo aqui que tem mais de 2.000 pesquisas em 17 horas. Então, se tu gravar um vídeo agora, tu tem chance desse teu vídeo subir. Isso aqui lembra da expressão hype do momento? Eu falei ontem para vocês sobre o hype do momento. Isso aqui é o hype que está na hora, tá certo? Ó, isso aqui é um hype. Agora é o seguinte, se você vive de hype, sua vida vai virar uma adrenalina. Se você for da área das notícias e tudo mais, por quê? Porque isso aqui é um hype que muda muito, tá certo? Ó, eu estou vendo o hype das últimas 24 horas. Aí ele tem aqui, ó, EC Vitória versus Piauí, tem 100 mil. Então, se eu falar do time aqui, o EC Vitória e o versus Piauí, eu tenho 100 mil pesquisas, 1000% de aumento em 14 horas. Mas sobre Racing Botafogo, eu tenho 200 mil. Fluminense Independência Revida Via aí, 17 horas, 200 mil. Então, aqui, são 3 conteúdos que você pode gravar e tem audiência. Então, assim, isso aqui é uma audiência do Google. O Facebook, ele infelizmente não tem essa ferramenta. Ele tinha uma ferramenta chamada Insights. E essa ferramenta eles praticamente mataram. Ela hoje ainda funciona, mas é considerada obsoleta. Está lá mesmo só de enfeite. O que funciona aqui, ó, o Trends do Google. Então, tu imagina se alguém está aqui assistindo, pesquisando sobre o Racing do Botafogo, imagina se tu tem um canal de cortes que fala sobre futebol. Aí tu coloca lá no teu Instagram ou na tua outras plataformas, você vai entrar no hype. E pode ser que você pegue uma parcela dessas 200 mil visualizações. Não quer dizer que você vai pegar essas 200 mil pesquisas, perdão, 200 mil pesquisas, porque visualização e pesquisa não é a mesma coisa, tá certo? Então, assim, eu crio um conteúdo aqui, no hype. Não, eu quero saber o que é que está sendo falado nas últimas 4 horas. Marcelo, o Analytics, ele é outra ferramenta. Ele é dentro do Google Ads e é uma ferramenta separada para analisar o comportamento do site, tá certo? Um site específico. Então, digamos que tu tem uma ferramenta, tu tem o teu site, marcelo.com.br. O Analytics, ele vai analisar o comportamento do teu usuário, da pessoa que acessou o teu site. E ele vai dar todos os dados do comportamento, aonde a pessoa clicou. Por exemplo, aqui, ó, o meu mouse está em cima de 2.000. E o Analytics vai analisar
se quando eu coloquei a seta do mouse em 2000, se eu subi para fechar ou se eu desci para continuar lendo. O Analytics, ele traz esses dados do comportamento do usuário no teu site. Pode sim, viu, Marcelo? Você consegue utilizar para você vir para o primeiro lugar, assim, a questão de análise, mas o foco dele não é o SEO, que seria, não é o SEO, que seria essa questão de você ser localizado na primeira página. O foco dele é você analisar dados para anúncios, você focar em anúncios publicitários dentro do Google. Aí, voltando aqui, ó, pessoal, o ferramenta ainda está em Brasil, eu pedi às 4 horas, ó. Olha o que é que a galera está pesquisando aqui, ó, nas últimas 4 horas, que está dentro das tendências analisadas pelo Google Trends. Benefício, Beatriz Haddad Maia. Alguém sabe quem é essa menina? Alguém conhece aqui? Nem eu. Se vocês não conhecem, imagina eu. Eu não sei quem é Beatriz Haddad Maia, mas é um assunto que está sendo pesquisado. Se você, por acaso, deixa eu descobrir aqui quem é, já que ela está nas últimas 4 horas. Pronto, acabei de descobrir. Beatriz Haddad Maia é uma atleta, tá certo? Então, ela está sendo aqui, ó. Se você é da área do futebol, você vai falar sobre isso daqui, tá bom? Então, ela é uma atleta, não é de futebol, tá bem aqui no cantinho, pessoal. Olha aí, eu pesquisando aqui do outro lado, ó. Tá aqui, ó. Beatriz Haddad Maia volta a vencer jogo-chave principal. Então, aqui, ela é um trend topics aqui das últimas 4 horas. Aí você tem aqui, ó, dentro da ferramenta, tudo, tá certo? Nós marcamos aqui as últimas 4 horas, tudo que está sendo pesquisado. Aqui é 1 hora. Isso aqui é tendências. Eu posso trocar, mostrar apenas tendências ativas, status de tendência. Aí ele vai mostrando aqui, eu troco por relevância, por título, volume de pesquisa, tempo de retorno. Vou trocar por volume de pesquisa. Eu quero saber aqui nas últimas 48 horas, o que foi mais falado? Corinthians e Santa Fé. Mas você viu que agora, nas últimas 24 horas, não é o Corinthians e Santa Fé. Isso aqui, você agora consegue entender que foi um hype que já passou. Tá certo? Agora, olha a quantidade de pesquisa que teve. 1 milhão. 1 milhão pelo volume de pesquisa. Foi ontem. Então, quem gravou um vídeo sobre o Corinthians e o Santa Fé, ele teve a chance de aparecer aí para uma parcela de 1 milhão de pesquisas dentro de uma tendência. No caso, aí você tem o futebol. E aqui ele está mostrando só as ativas. Isso daqui, se você é jornalista, se você tem um canal de fuxico ou de comentários, você consegue crescer, tá certo? Aí você diz assim, não é a minha praia isso daqui. Eu quero sobre o meu produto, sobre o meu nicho. O que é que eu vou fazer? Tá vendo? Ó, eu voltei aqui para início. E ele tem essa barra de pesquisa. Também tem a explorar. Eu vou digitar o meu nicho. Opa, né? Não é esportivo, não. É o curso de inglês online. Aí ele tem aqui, ó, termo de pesquisa. Ou eu posso somente apertar explorar. Vou apertar explorar. E ele vai me dar uma pontuação, tá certo? Ele vai me dar uma pontuação, ó, curso de inglês online. E ele vai mostrar. Você está vendo que o gráfico está lá embaixo? Isso significa que não é uma tendência tão forte no momento. Mas eu vou alterar aqui, ó. Lembrando que você pode alterar o país. Se você vende como afiliado na gringa, você pode utilizar aqui, ó, trocar o país. Você escolhe o país e ele vai te mostrar as possibilidades de como é que está a tendência nisso daqui. Deixa eu pegar aqui um outro país que fala português. Vamos aqui para a febre dos brasileiros atualmente.
Eu consigo, ó, também fazer uma pesquisa por estados, viu? Estados e províncias. Depois ele ainda abre a opção de cidades. Portugal, todas as regiões. Tem muito brasileiro querendo ir para lá. Será que Portugal tem interesse em pesquisa? Nas últimas 24 horas em aprender inglês? Você vê aqui que zerou. Eu vou ampliar aqui, último ano. Não tem interesse. Ele tem bem aqui, ó. Agora ele apareceu, ó. Então, se você for fazer uma campanha de propaganda, curso de inglês para Portugal, curso de inglês online, você vai ver que tem uma chance de você ter resultado negativo. Porque aqui nem o gráfico se moveu, ó. Nem o gráfico se moveu. E eu troquei para um ano. Vou trazer de volta para o Brasil. E agora ele criou o gráfico. Aí você consegue analisar se aquele teu nicho, ele é um nicho que tem tendências. Aqui o próprio gráfico já mostra, ó, você está vendo um gráfico aí na sua tela, ele tem os momentos de queda e de topo. Então, quem estava vendendo o curso de inglês, que estava atuando no nicho de inglês em 19 de julho do ano passado, tá certo? Está aqui a data, ó. 26 de julho, tá certo? Ó, 2025, você tem aqui esse intervalo que realmente bateu um topo de intenção, bateu no pico aí de praticamente 100%, ó, andou bem pertinho dos 100% de intenção. São pontos, tá certo? Aqui a gente não avalia a quantidade de pessoas. Já já vocês vão ver uma ferramenta que a gente descobre a quantidade de pessoas. Está aqui, ó. Ele está me mostrando agora, foi 96 pontos, é porque eu estava olhando para o telão que está na minha frente. Aí você tem aqui 96 pontos. Se eu trocar aqui para as últimas 24 horas, o gráfico zera. Aí vamos trocar para a semana. Você vai ver que tem mais zero, ou seja, é batida de fundo, tá certo? No linguajar aí dos traders, bateu no poço, tá certo? Ó, isso aqui, ó. Isso aqui é o poço de um produto. Se eu sei que isso aqui é um poço de um produto, e eu vou lançar um curso online ou um e-book de inglês, eu vou vender sim ou não? Se a ferramenta está me dizendo que a pesquisa está no poço, tá certo? Ou seja, 0%, 0 pontos de intenção de pesquisa. Eu vendo sim ou não? Responda aí com os emojis. Eu vou conseguir vender? A frase aqui do Djalma. Sim, mas grande chance de dar errado. Porque não tem, aqui, ó, no poço, ó, aqui é zero. Não tem intenção de compra. A tendência aqui é não vender. A tendência é vender quando está aqui no hype. Quando algum momento do mercado as pessoas se interessam. Por algum motivo elas se interessam. Então, na última semana, ele está puxando aqui os últimos 7 dias. Então, no dia 12, eu tive chances de fazer vender. Tá certo? Então, assim, é momentos de pesquisa que cai. Alguma coisa que interfere aí na vida das pessoas que elas se despertam a ver. E é aqui também que você avalia se vale a pena rodar tráfego pago para um produto de um determinado nicho. Tá certo? Vou descer aqui mais, ó, e ele vai mostrar como foi que as pessoas estavam pesquisando. Aí você vê aqui, ó, como as pessoas estavam pesquisando. Você dá uma olhadinha aqui como é que elas estavam pesquisando. E a ferramenta mostra aqui, ó, 21 cartões de como foram as pesquisas. Ele diz qual foi a que teve mais porcentagem de pesquisa e menos porcentagem. Aqui ele está mostrando, ó, interesse na pesquisa. Do mesmo jeito, ó, consultas em alta. Isso aqui é os mais frequentes. E aqui é a versão que está mais em alta. Tá certo? Isso é a versão que está em alta. Eu estava muito intrigado aqui com essa ferramenta porque eu queria mostrar uma outra coisa. E ele tem aqui, ó, voltar para a página da descoberta clássica. Tá bom? Porque isso daqui já está integrado com o Gemini, tá certo? Ou Gemini. Professor, eu falo Gemini. Tudo bem. Eu falo Gemini, tem nenhum problema.
tá certo? O jeito que você achar que é de pronunciar, é decisão pessoal sua aqui, tá certo? Aí aqui nós temos esse botãozinho aqui, eu vou apertar nele e ele vai mudar pouca coisa. Mas ele vai trazer uma ferramenta que eu acho mais interessante, ó. Agora ele está mostrando que é 7 dias. O gráfico agora fica mais realista, porque aqui ele estava com a IA. Aquela versão com a IA eu não gosto, eu prefiro essa daqui, que ela é uma versão mais realista. Agora você está vendo aqui, ó, nos últimos 7 dias, realmente como é que o gráfico está? E ele vai me dizer isso aqui, ó, era isso aqui que eu queria mostrar a vocês, aqui é a parte mais interessante. De todo o Brasil, ele está mostrando aqui um pedaço da América do Sul, tá certo? Mas de todo o Brasil, ele está mostrando aqui, ó, quem é que tem, de onde é que vieram as intenções de pesquisa. Você vai ver que onde está azul mais escuro é onde tem a maior parte de intenção de pesquisa. E aonde está azul mais claro é onde tem a menor intenção de pesquisa. Eu pergunto a vocês aqui, nesse estado aqui, ó, nesse estado aqui onde está o meu mouse, que está na cor cinza, eu consigo vender ou não se eu fizer uma propaganda, um tráfego pago e direcionar o meu produto para as pessoas que estão aí? Eu consigo vender sim ou não? Não vendo. Não tem ninguém interessado. Você vê aqui, ó, pelo Brasil, só ir passando aqui pelos estados, ó, você vai ver que as pessoas não têm interesse. Aí eu tenho Rio Grande do Sul, eu tenho no Paraná, eu tenho 18 pontos de interesse na pesquisa, eu tenho São Paulo, Minas Gerais, tá certo? Aí quando você clica em cima, por exemplo, aqui em Minas Gerais, às vezes a ferramenta mostra qual foi a cidade, ó. No caso aqui você está vendo que é Belo Horizonte. Então é o seguinte, eu já sei que se eu for vender curso de inglês online na internet e for pagar tráfego pago, eu já sei a partir desse momento que se eu rodar para Minas Gerais eu tenho chance. Mas a minha chance maior é se eu for direto para onde? Belo Horizonte, tá certo? Ele tem aqui a opção sub-região. Aí a sub-região, às vezes, é quando você tem bairros ou distritos muito de alto volume de habitantes e que tem um alto volume de pesquisa. Aí ele mostra. Como Belo Horizonte não tem essa classificação que ele consegue mensurar, então ele mostra esse erro. Eu vou voltar. Aqui os últimos 7 dias, está aqui os estados, tá certo? Aí sempre que você atualiza, você vai ver que tem uma diferença aqui na pesquisa. Se eu fosse vender curso de inglês para o Ceará online, eu só tenho 17 pontos de interesse na pesquisa. Ou seja, vendo, mas não vendo tanto. Agora, se eu vender aqui para o Piauí, São Paulo, Minas Gerais, então assim, ele vai fazendo sempre essa atualização. Eu gosto dessa versão aqui porque ele tem um mapa de interesse da região. Você pode se adaptar com a versão que tem. Ó, confira as tendências de pesquisas com Gemini. Então, é uma ferramenta aqui de IA. E lembrando, IA é IA, ela não é certeza. E aqui embaixo ele tem aqueles mesmos cartões. Ó. Assuntos relacionados, pesquisas relacionadas. Aí você adapta para o teu nicho, tá certo? Você vai adaptar para o teu nicho. E essa adaptação que você vai fazer, você vai saber se realmente vai vender ou não. Entendido? Esse daqui é o Google Trends. Vou mostrar aqui uma ferramenta fora do Google que vocês podem utilizar também para validar o nicho de vocês. Já conheciam essa ferramenta aqui? Essa daqui é o Uber Suggest, tá certo? Você precisa fazer um login, ele tem aqui a opção logar, você precisa fazer um login com seu Gmail, e o Uber Suggest, ele faz uma análise do que é que as pessoas estão pesquisando
dentro do Google, e agora ele também consegue integrar o Gemini e o ChatGPT. Essa ferramenta, durante alguns anos, para quem iniciou nos blogs há 8 anos atrás, isso aqui era o seu pote de ouro, porque ela era gratuita. Ela era 100% gratuita. E você consegue criar seus conteúdos com essa ferramenta. Conteúdo do seu produto digital, conteúdo da sua esteira de produtos, conteúdo do seu canal, conteúdo para suas redes sociais. Tá certo? Então, assim, essa ferramenta, você só consegue fazer 3 pesquisas por dia. Tá bom? 3 pesquisas. Aí eu vou te passar um hack, né? O pessoal chama de hack. O que é que você faz? Acho que a maioria hoje, todo mundo utiliza o Wi-Fi, né? Tem alguém aqui usando dados móveis? Ou está todo mundo aqui no Wi-Fi? Quem está no dados móveis, manda aqui só o ok. Quem está no Wi-Fi, manda aqui o legalzinho. Quem está nos dados móveis, manda o sinalzinho para baixo, tá certo? Só para eu poder ter a diferença. Pronto, está todo mundo no Wi-Fi. Aí o que é que acontece? O Wi-Fi, ele tem um código chamado IP. É como se fosse ele é o teu endereço de internet, como se fosse um CPF da internet. Então é por causa desse IP que a gente sabe a localização de determinadas pessoas, tá bom? É por isso que no processo de investigação na segurança digital, o IP é um dado principal para localizar um determinado ser humano, tá bom? Hoje nós somos facílimos de sermos localizados, tá bom? A gente tem o IP do Wi-Fi, tem o IP dos dados móveis, ainda tem outras coisas que nós somos rastreados. Aí a plataforma bloqueia por IP. O que é que você vai fazer? Tanto no celular quanto no seu Wi-Fi. Você vai lá, tira ele da tomada. Deixa 30 segundos, liga de novo. Porque você fez 3 pesquisas. Então, quando a gente troca de liga e desliga o Wi-Fi, ele troca de IP. Geralmente, as empresas de internet, elas acabam deixando o chamado IP alternativo ou IP dinâmico, que ele vai trocando quando você liga e desliga. Do mesmo jeito com os dados móveis. Desliga, espera ali 30 segundos, 1 minuto, liga de novo e ele vai dar um IP novamente. Vai dar um novo IP. E a ferramenta, você reinicia o navegador, faz o login e a ferramenta libera. Eu não sei até quanto tempo isso vai funcionar. Não sei nem se agora, nesse exato momento, realmente ainda está funcionando esse truque, tá bom? Mas todo mundo fala desse truquezinho aqui que dá para você conseguir fazer mais 3 pesquisas. E se você não tem paciência para estar ligando e desligando, você pode assinar por um preço mediano, tá certo? Um preço razoável, essa ferramenta. Por que essa ferramenta? Porque ela vai facilitar o teu trabalho de pesquisa. Eu quero produzir meu produto lá dos 76 nichos. Eu vou produzir o meu curso de inglês. Curso de inglês online. E eu vou apertar aqui, ó, o SEO Search. Até o nosso colega perguntou há pouco tempo sobre o Google Analytics. Essa ferramenta aqui, ela é melhor para você ranquear na frente. Você aumentar a primeira posição na primeira página, tentar ser a primeira posição orgânica. Ela aqui é o que vai te ajudar na produção de conteúdos. E você vê aqui, ó, que são grandes empresas que utilizam o Uber Suggest, tá certo? Que é desse cara chamado Neil Patel, tem NP aqui, esse cara comprou essa ferramenta. Aí eu vou apertar aqui, ó, curso de inglês online, eu coloquei agora sem o acento circunflexo, SEO. Aí, geralmente, ele pede para fazer um login. Ele já reconheceu aqui que eu estou logado, tá certo? Apareceu uma propaganda. Fecho. E o que é que eu vou fazer aqui, ó? Ele está me dando agora, como é a versão gratuita, ele não me dá todas as informações, tá certo? Ele vai me dar aqui algumas informações. Volume de pesquisas no Google, 22 mil pesquisas. Lembra lá agora dos 5 mil? Eu falei no começo da aula. Estão lembrados da história dos 5 mil? Sim ou não? Só fazer aqui assim ou não?
com base naquela métrica que eu coloquei para vocês, eu posso investir ou não? Olhando só para esse número. Perfeito, perfeito. Parabéns, acertaram. A galera está atenta. Então é o seguinte, eu posso investir, porque se a minha métrica base é 5.000, então se eu tenho aqui um produto de 22.000 pesquisas, tá certo? Pesquisas, porque aqui está em inglês, Keyword Search Volume, seria o volume de palavras-chave dentro do Google. Ele está me dando isso daqui, tá certo? E você nem precisou ter uma conta de anúncios do Google para saber. Ele traz isso aqui. Agora ele vai dizer aqui, ó, isso aqui é difícil, porque tem 67 pontos. Pode falar, Alessandro. Opa, Raimundo, a minha conexão aqui, a energia tinha caído, eu estou entrando agora novamente, viu? Tranquilo, Alessandro, tudo de bom, viu? Depois eu vou disponibilizar para vocês as gravações. Vou fazer de tudo para que esse final de semana vocês tenham acesso a todas as gravações. Tá ok. Pessoal, aí você tem aqui, ó, 22.000 pesquisas. Aí você vê agora o gráfico. Ó, ele não mostra, tá certo? Ele não mostra tudo porque é uma versão paga, ele induz o pagamento. Mas está aqui o gráfico. Aí você vai juntar, né? Você vai juntar com o gráfico lá do Trends, que eu acabei de mostrar. Aí você desce aqui. Aqui ele tem os prompts de inteligência artificial. Ele mostra, tá certo? Aí eu desço um pouquinho aqui. Ele vai mostrar quem é que está aparecendo no topo do Google de forma orgânica. Ó. Quem é que está aparecendo no topo de forma orgânica? O Wizard, a Open English, a CCAA, CNA e o Cambly. É os artigos deles que estão priorizados aqui no topo do Google. Já os artigos de outras pessoas não estão aqui. Ele está mostrando os 5 primeiros. E aqui tem os prompts. Perdão, aqui desse lado, onde eu estou passando o mouse, está ficando aí preto para vocês, é como as pessoas estão pesquisando. Aí você vem aqui, tem que colocar o mouse em cima. Aí elas estão colocando aqui, ó, curso de inglês online o melhor, curso de inglês no Senac. Aí ele vai dando a quantidade de pesquisa com relação a cada frase. Ele tem um total... Certo, Nierte? Tudo tranquilo. Aí ele tem um total aqui de 286 palavras-chave que as pessoas digitaram no Google fazendo uma pesquisa, tá certo? Aqui do lado, ele conseguiu rastrear o que é que as pessoas disseram dentro do Gemini ou dentro do ChatGPT, tá certo? Tá aqui os dois símbolos, isso daqui. Por que que ele está trazendo isso? Porque daqui uns dias, tá certo? Escuta só, daqui uns dias, o ChatGPT já anunciou que vai ter anúncios patrocinados. Você não acessa o ChatGPT, diz lá o que você quer e aparece só o conteúdo? Ou ele executa a tarefa que você pediu? Não é assim? A partir de uma data ainda que não foi definida qual, o ChatGPT vai ter anúncio patrocinado. Então, antes dele liberar o conteúdo gratuito para você, você vai ter que assistir um anúncio, tá certo? Toda plataforma sobrevive de publicidade. Aí quem não quer assistir anúncio, tem que pagar. E aí você diz assim, vixe, ainda tem que pagar, então assim, eles ainda vão lançar os planos, tipo aqui a Netflix. A gente tem um plano mais barato na Netflix, ainda é obrigado a assistir propaganda. Aí se você não quer ver propaganda, você é obrigado a pagar um plano mais caro. Então o ChatGPT, ele vai ter sim anúncios, como também o Gemini, apesar que o Gemini não anunciou ainda. Mas se já está aqui na ferramenta, é porque vem coisa por aí, vem publicidade. Aí você pode clicar, eu vou clicar aqui, por exemplo, View, e ele vai abrir uma janela. Toda essa ferramenta, ela tem aqui também do lado, ela tem um menu. Tá em inglês, aí você usa o truque que eu falei na aula passada, ó. Botão direito, traduzir. Ou no celular, você também utiliza a opção de traduzir, tá certo? Você tem uma ferramenta de tradução lá no seu celular, geralmente o celular pergunta se quer traduzir. Aqui ele tem o idioma, que é português, e o país, tá certo? Curso de inglês online. E agora ele vai me dar uma lista, e ele me dá detalhes dessa lista. Por exemplo, ele tem CPC, custo por clique.
Se eu estou rodando uma propaganda hoje para curso de inglês online, eu tenho 22 mil pesquisas. Mas se eu for pagar para aparecer, eu vou dizer, Google, eu quero que quem pesquisar curso de inglês online pague. Eu quero que quem pesquisar curso de inglês online, o meu anúncio apareça. Eu te pago para você colocar o meu anúncio na frente da pessoa. Um anúncio patrocinado, que eu mostrei a vocês há pouco tempo. Aí o Google vai dizer aqui, ó, a ferramenta já está me dizendo, ó, a média, não é a palavra final, a média é de R$ 15 por clique, tá certo? E o clique e a propaganda só aparece para quem digita curso de inglês online, tá bom? Isso aqui é o chamado custo por clique, que é o CPC. Essa ferramenta já diz, então aqui você já faz uma conta. Você diz assim, professor Raimundo, eu tenho R$ 1.000. Então, você pega os R$ 1.000 e divide por R$ 15,43. Aí você vai ver quantos cliques você aguenta receber na sua campanha com o seu orçamento. Então, por exemplo, aqui, vou fazer aqui a continha básica aqui, ó. Eu tenho 1.000 dividido por 15,43. Você vai ter uma média de 64 cliques. Possivelmente 64 cliques de 64 pessoas diferentes, um clique por pessoa, e você vai pagar R$ 15,43. Então, assim, você tem que ver, quando você vai fazer um anúncio publicitário, se você tem bolso suficiente para anunciar. Isso aqui é um valor real, isso aqui é próximo do real, tá certo? Porque anunciar dentro de plataformas é um leilão, e esse leilão, ele acontece de formas diferentes. Então, se tem 50 pessoas fazendo propaganda para uma mesma coisa, o Google começa a cobrar mais caro. Se não tem ninguém, começa a ficar mais barato. Então, isso aqui é uma média de possivelmente o clique mais caro. Seria R$ 15, tá bom? Essa aqui é a ferramenta. Dá para você brincar nessa ferramenta aqui, se divertir, fazendo o levantamento dos seus conteúdos. Ó, tá aqui, ó. Estou passando aqui para vocês, tá certo? Aí depois vocês vão acessar essas ferramentas. E aqui você tem, ó, eu já cheguei num limite, aí ele já não deixa mais eu visualizar, mas ele tem tudo aqui de forma detalhada. Ferramenta finalizada. E eu vou mostrar para vocês agora uma outra ferramenta que é a querida dos blogueiros, tá bom? Dos blogueiros e dos criadores de conteúdo dentro do YouTube. E também é a mesma ferramenta que você utiliza para a criação de produtos, conteúdo dos seus produtos. Eu tenho um curso, eu vou lançar um curso, eu não sei como é que eu vou fazer os capítulos do meu curso, os módulos, o tema das aulas. Eu já te mostrei uma sequência de ferramentas que faz você validar ou não. E você tem agora essa ferramenta aqui, ó, que o nome não está aparecendo para você, o nome dela não está aparecendo aí para vocês, mas o nome dessa ferramenta é esse aqui, ó, Answer the Public. Alguém conhecia ela? Answer the Public. Essa ferramenta Nunca nem ouvi também falar hoje... nessa ferramenta. Já tinha escutado falar nela, Henrique? Não, nunca nem ouvi falar. Ah, sim, tá ok. A Answer the Public, ela é uma resposta de publicidade. O que é que as pessoas estão pesquisando? Então, assim, isso aqui funciona parecida com a primeira ferramenta, porém ela é mais avançada, porque ela vai te dar mais ideias. Eu vou colocar aqui, ó, curso de inglês online. Estou repetindo a mesma pesquisa do meu produto. Digamos que nesse momento eu estou querendo fazer a pesquisa para validar o meu produto online. E como é que eu vou fazer a validação? Eu uso todas essas ferramentas. E essa ferramenta aqui é a curso de inglês, a Answer the Public, e eu estou utilizando aqui nesse exato momento, na barra de pesquisa, o termo do meu produto, a palavra-chave principal do meu produto. Poderia ser os salgados, e-book, ou então livro de receita de salgados, livro de receitas para festa.
tá certo, Alessandro Henrique? Receitas de buffet, lista de como fazer um buffet. Para os demais colegas, poderia ser aqui um daqueles 76 nichos, como eu dei o exemplo de ontem, o dieta para bebê, chás para bebê, alimentação para bebê, manual de alimentação para crianças. Ou então você pode estar pesquisando aqui, como fazer a parte de investimentos, livro de investimento, e você vai descobrir os capítulos do seu conteúdo. Aí eu vou fazer aqui uma análise, tá certo? Eu volto aqui, ó. Ele tem analisar meu site e pesquisar a palavra-chave. Eu vou na opção pesquisar a palavra-chave e tem aqui o botãozinho, ó, na cor azul, pesquisar. Você, lembrando, você consegue fazer isso trocando de país também, tá certo? Digamos que você sabe falar mandarim e quer fazer uma propaganda em mandarim, um produto em mandarim, e quer saber o que é que as pessoas pesquisam em mandarim. Então, você vai trocar o país que fala mandarim e você vai procurar aqui se tem a opção mandarim. Vou só dar um clique aqui. Você tem aqui, ó, tem um limite, né? Na verdade, aqui tem um limite de idiomas. Tem hindu e urdu, né? Aí tem aqui chinês, japonês, tcheco, finlandês, por aí se vai. Na ferramenta paga, geralmente ele abre mais. Lá na outra tem mais idiomas. Pesquisando. Você vai ver que ela tem uma certa semelhança com a primeira, tá certo? Eu reforço, essa ferramenta é gratuita, mas hoje ela pertence a um cara chamado Neil Patel. O Neil Patel, ele é um indiano que entende muito de marketing de resposta orgânica. E ele comprou essas ferramentas, então ele cobra. Aí você está vendo aqui, ó, coerente, ó, ele está dando aqui, ó, são 22 mil, tá certo? Aí ele já vai trazer o custo baseado em dólar. A outra eu trouxe baseado já em reais. Então, 3,70, mas aí a gente viu lá que estava 15,43. Essa ferramenta acaba sendo mais lúdica, olha só, porque ela mostra isso aqui no formato de gráfico, tá bom? Aí ele tem aqui, ó, mídias sociais, ó. Olha as hashtags que as pessoas estão colocando lá no Instagram, dentro do TikTok, como as pessoas estão pesquisando, ó, dentro das ferramentas, ó. E ele diz qual é a fonte, ó, YouTube. Tá certo? Ó, ele diz isso aqui, ó, qual é a fonte, ó. Aqui é Instagram, aqui no TikTok. Então, a partir desse momento, você sabe, com essa ferramenta, o que é que as pessoas estão pensando, pesquisando. É aqui onde eu volto a bater aquela tecla que, às vezes, algumas pessoas me têm como chato. É por isso que o seu conteúdo não monetiza. Você fica produzindo conteúdo só baseado no seu pensamento. Eu acho que as pessoas vão gostar. Eu vou gravar um conteúdo, vou sentar numa cadeira, vou ali cruzar os braços e vou começar a conversar, vou falar com as pessoas. Será que as pessoas estão interessadas no que tu tem para falar? A melhor forma da gente começar a ensinar as pessoas a falar com as pessoas no digital, a usar essa televisão internacional que nós temos acesso, é falar o que elas estão pesquisando. E a ferramenta gosta disso. Por quê? Porque aumenta o tempo de tela. Eu volto para o exemplo. Tem gente querendo aprender a criar patos em apartamento? Não. Mas tem gente querendo aprender a criar orquídeas em apartamento. Então, se eu falo para pessoas que estão criando orquídeas em apartamento, as ferramentas digitais vai me tirar lá da zero visualização e vai subir, porque eu vou estar falando com um público que tem esse mesmo conteúdo, tá certo? Então, aqui ele tem, ó, ele vai te dar mais detalhes do que aquela outra. Aqui embaixo ele tem uma sugestão quase que infinita de prompts, tá certo? Depois ele muda as organizações. Ó, tem uma ferramenta adicional que é o Bing, que é da Microsoft. Muita gente usa, os Estados Unidos usa bastante essa ferramenta Bing. No Brasil, se eu não me engano, são 12 milhões de usuários do Bing. Assim, eu não me recordo o número exato, não, mas tem muita gente que usa o Bing para fazer suas pesquisas. E lá dá para a gente vender produtos também. Aí está aqui todas as ideias. Aí ele organiza aqui as coisas ó, em formato de infográfico, mapa mental. Ó. Aí ele tem tudo que as pessoas estão pesquisando sobre um determinado assunto. Se você fosse falar dessa empresa aqui, CCAA ou CCAA, aí está aqui ó, o que é que as pessoas estão pesquisando. E ele agrupa os conteúdos. Ó. Ele vai fazendo um agrupamento dos conteúdos.
Nas mídias sociais, eu consigo trocar aqui, ó. TikTok, Instagram, vamos aqui para o TikTok. Curso de inglês intensivo online. Aí você que tem um perfil do TikTok que fala sobre isso, tá aqui, ó. A ferramenta mapeou o que é que as pessoas estão pesquisando dentro do TikTok. E shopping, né, que seria dentro da Amazon. Ele consegue também observar o que é que as pessoas estão pesquisando dentro da Amazon. Então, assim, é por isso que nós somos, num português simplista, rastreados e bombardeados por pesquisas de forma correta, tá certo? Você pesquisa uma coisa e de repente aparece um anúncio, porque a gente tem as ferramentas que identificam o comportamento do usuário. Nós temos as ferramentas que identificam o comportamento do usuário. Então, a gente viu aqui a Answer the Public, a do Neil Patel, a primeira, o Uber Suggest. E, por último, para me encerrar aqui, eu vou pegar para você essa última aqui do Google, que é o planejador de palavras-chave. Eu vou já abrir aqui em cima o planejador de palavras-chave. Aqui, ó, um segundo. Pronto. Aqui está aparecendo para vocês também o planejador de palavras-chave, tá certo? E eu tenho essa opção aqui do planejador de palavras-chave de digitar também, ó. Curso de inglês online. E eu venho aqui, ó, ver resultados. E agora o Google vai me dizer o resultado da pesquisa, ó. Viu que a ferramenta foi coerente, ó, 22.200? Mas o Google está dizendo que tem um decréscimozinho aqui, ó, menos 18% nos últimos 3 meses. Aí ele tem aqui as palavras e a quantidade, tá certo? Ó, ele tem as palavras e a quantidade aqui, ó, bem detalhadozinho para vocês, ó. Então aqui, essa aqui é a ferramenta de anúncios do Google, e dentro dessa ferramenta tem a que eu mostrei a vocês, o planejador de palavras-chave. E aqui eu consigo visualizar, tá certo? Aqui eu consigo visualizar o meu conteúdo, tá beleza? Então aqui eu consigo visualizar esse conteúdo aqui, saber se realmente eu consigo validar um determinado nicho ou não. Vou trocar aqui a pesquisa, ó, toda a pesquisa foi coerente, eu vou botar aqui dieta para bebê. Foi como a gente tinha feito ontem. Foi um exemplo, ó. Se eu fosse criar um produto aqui, ó, dieta para bebê, tem 1.000 pesquisas para bebê de 6 meses, aí para bebê de 9 meses, dieta para bebê 9 meses nutricionista. Então, assim, a regra lá que eu mostrei a vocês, isso aqui dá para me fazer investir ou não? Conforme a regra que eu mostrei no começo da aula, dá para me investir sim ou não, pessoal? Se tem 1.200 pesquisas, conforme a regra que eu mostrei lá no começo da aula, eu invisto nesse nicho, sim ou não? Não. Porque precisa ter 5.000. E eu tenho que avaliar, dentro dessa ferramenta, o tempo, tá certo? E o tempo tem lá. Eu consigo trocar lá naquelas ferramentas que eu mostrei a vocês, se é 7 dias, 30 dias, 90, 180 e 365. E dentro de uma outra ferramenta, mas aí já é mais avançado, não abrange, mas só tópico de conhecimento, você consegue também fazer uma avaliação de 540 dias. É de hoje, da data de hoje, para os dias passados, tá certo? É da data de hoje para os dias passados. Você consegue fazer, sim, essa avaliação. Pessoal, alguma dúvida? Ou pergunta? Tinha um colega aqui que disse que queria tirar uma dúvida. Pronto, todos compreenderam o conteúdo? Vou postar esse PDF para vocês, o arquivo em formato PDF, tá certo? E vocês vão fazer a validação, tá certo?
Aí vocês vão fazer a validação do nicho de vocês, tá bom? Pode falar, Nier, pode escrever aqui se é sobre atividade, ou se quiser pode mandar no grupo para mim, tá bom? Se você quiser falar aqui, pode escrever. Pessoal, qual é a atividadezinha de casa de vocês? Vocês fizeram o nicho, e agora eu quero que vocês façam a validação do nicho de vocês. Nós vimos aqui todo o processo de validação e eu quero que você faça a validação do seu nicho, tá bom? Eu quero que você faça a validação do seu nicho, utilizando toda a estratégia, tá bom? Eu quero que vocês façam a validação do nicho de vocês. Pessoal, tá vocês liberados? Nier, tu pode mandar mensagem aqui no WhatsApp, que eu te explico, tá certo? Manda a foto de onde tu não entendeu. Pessoal, tá todo mundo liberado? Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser, tá bom? Encerrando a gravação, depois eu publico esse conteúdo para vocês, tá bom? Algumas aulas vão estar públicas. Oi? Vamos pegar o pirão. Isso, o pirão. Rapaz, a Socorro não veio esses dias aqui, ou ela tá aqui, tá em silêncio. É a hora do pirão, rapaz, é a hora do caldo. Não sei, acho que ela deixou as panelas secar aqui da outra vez, tá bom? Pessoal, boa quinta-feira. Aproveitem aí a quinta, estudem. Em breve, as aulas vão estar liberadas para vocês. Umas vão ser privadas, tá certo? Algumas vão ser privadas, porque vocês vão assistir, mas é só para vocês. Outras vão estar públicas em um canal no YouTube, tá bom? A galera depois marca lá a Socorro lá no grupo, tá certo? Senti falta dela aqui também, a hora do pirão. Pessoal, um abraço, bora pro almoço e até amanhã, se Deus quiser.